Sejam bem-vindos, boa tarde. Neste segundo momento da nossa programação, falaremos sobre governança e estrutura administrativa. Nossos cumprimentos também aos nossos participantes aqui presentes e aos acompanhantes nas transmissões online. Convidamos para presidir os trabalhos deste painel a doutora Elaine Menezes Garcia, do Conselho Federal de Enfermagem. Convidamos também os expositores, doutor Elderson Ferreira, do Conselho Federal de Enfermagem. Doutor Henrique Farinon, do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. E o doutor Weverton Borges, do Conselho Federal de Química. Para presidir esse painel, passo a palavra para a doutora Elaine Menezes Garcia. Com a palavra, doutora Elaine. Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar aos organizadores deste evento, as autoridades aqui presentes, amigos, especialmente a todos os palestrantes que vieram trazer luzes aos debates aqui travados ao longo de todo o evento. Saúdo também o querido amigo Zilmar, que me convidou para presidir este painel. E digo, doutor Zilmar, que é uma honra participar deste evento, estar ao lado de profissionais tão brilhantes e que os debates, tenho certeza, serão de suma importância, temas atuais, especialmente na troca de informações e de teses jurídicas em todos os âmbitos da área de governança dos conselhos profissionais. Bem, o nosso painel tratará do tema governança e estrutura administrativa. Esse tema tem como pilar os mecanismos focados em manter a organização transparente, eficiente, baseando-se em liderança estratégica, controle e prestação de serviços, garantindo que toda a estrutura funcione de forma ordenada. E o nosso primeiro palestrante será o meu amigo, colega de trabalho e um profissional extraordinário que muito admiro, que é o doutor Elderson Ferreira, do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem. Por favor, doutor Elderson. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Difícil falar depois do almoço, né? Pessoal ainda esticando. E em 20 minutos também, né? Eu me deram primeiro a oportunidade de falar, quero agradecer muito ao Dr. Manuel Carlos Neri, que na apresentação vocês vão ver, a palestra seria, né, dele, e ele me oportunizou estar aqui hoje falando com vocês. Falar em 20 minutos, né, é sempre muito difícil, complexo, de um tema tão estratégico, né? Mas tomara que ao final nós consigamos aí, de alguma forma, colocar a semente do valor público. E essa mensagem que eu quero trazer hoje aqui para vocês, né? Sobre a governança do que nós lá no Conselho Federal de Enfermagem acreditamos, nessa nova metodologia, principalmente vários conceitos de governança, é verdade, para quem é da área de administração pública, mas nós lá no COFEM trazemos para o que o TCU está exigindo de todos nós, né, principalmente o ministro Augusto Nardes, que impôs, que colocou de uma forma muito correta no âmbito do TCU. Então, é um pouco disso, nesses 20 minutos, esse conceito do que nós entendemos de governança, e também, especificamente no Conselho Federal, tá? Para que nós possamos aí jogar a semente e, enfim, tenho certeza que o debate não vai terminar aqui. Bom, nós saímos, né, de um contexto burocrático tradicional dos conselhos. Teria algum microfone para eu ficar mais à vontade? Eu acho melhor do que eu ficar aqui. Um bom professor gosta de ficar andando, né? No modelo tradicional, burocrático, estritamente de arrecadatório,
né? Esse é o modelo dos conselhos, alguns ainda, principalmente regionais, nesse contexto, com estruturas isoladas, analógicas, uma governança vista apenas para prestação de contas. Muito obrigado. Oi, muito obrigado. Acho que fica melhor para todo mundo. E a reatividade institucional, ou seja, sempre esperando o cidadão, as demandas da sociedade, os órgãos de controle, para uma visão, uma governança de valor público, né? Está dando microfonia? Está ok o som? É eco? Tá bom. Hoje, sob o ponto de vista da governança, o valor público é inegociável, né? O que nós vamos entregar para a sociedade brasileira? Esse é o novo foco da governança em relação ao TCU. Transformação digital, dados totalmente integrados, não há como fugir disso. Uma governança como estratégia, não só como prestação de contas. E também, principalmente, nós vimos o nosso ministro falar aqui, Gilmar Mendes, sobre transparência, ou seja, essa liberdade que nós temos de arrecadar também dá uma responsabilidade de colocar tudo online, controle social, participação dos nossos profissionais. E aqui eu trouxe um pouco, né, dessa organização de governança no âmbito do Conselho Federal, a qual nós acreditamos, né? Primeiro, a governança institucional, que é o alinhamento interno de todas as áreas, de todas as nossas demandas, da carta compromisso, da chapa que foi eleita, inserindo no nosso planejamento estratégico, colocando a estratégia as prioridades. Não dá para fazer tudo, né, gente? Não dá. Tenho certeza que os recursos são escassos, limitados, não é isso? E muita coisa para fazer, não é? Seja de forma obrigatória ou discricionária pelos conselheiros, e atender às nossas 5 atividades finalísticas onde o TCU definiu, né? Então, prioridade com processos integrados. Aí entra a nossa coordenação, ou seja, nós temos os departamentos, as assessorias, os gabinetes, para que façam, então, essa coordenação internamente, numa inteligência de dados e recursos financeiros, que aí é a decisão de onde alocar aqueles recursos, principalmente na nossa ação finalística, né? Nós vemos agora aí, principalmente, o acordo 309 do TCU esse ano, que foi um marco para todos nós, sob o ponto de vista desse valor público, e principalmente da ação supervisora do Conselho Federal em relação aos conselhos regionais, no caso de enfermagem. E aí sim, o valor público, o resultado. Não é mais só fiscalizar, né? É o que nós entregamos à sociedade. O Conselho Federal foi convidado agora, com base nesse acordo, para fazer parte, junto dos outros 2 conselhos de medicina veterinária e o CONFEA, do compromisso cidadão, que é um compromisso para toda a administração pública, não só para os conselhos, mas iniciou-se nos conselhos. Então, o TCU está vendo também essa importância nossa dos conselhos, principalmente para a sociedade brasileira. Aqui um pouquinho, eu não vou ficar detalhando, né? O tempo não está contando, então estou meio perdido ali, está travado no 20. Isso é bom, né? Só que eu não quero ultrapassar. Então, se alguém puder me avisar, começou agora, acho que eu ganhei em 5 minutos. Bom, eu não vou me estender, mas todo esse material referencial estratégico está no nosso portal, né, do Conselho Federal. Então, nós acabamos de publicar o relatório de gestão do exercício de 2025. Foi o primeiro relatório sob o ponto de vista do valor público, né? Nós tentamos mudar dentro do que o TCU apresentou de referencial para a gente, principalmente do Ministério da Ciência e Tecnologia e também da Inovação. Quem teve aqui a oportunidade de participar de uma reunião, treinamento do TCU, lá na sede do Instituto César Cerdelo, né? Nós tentamos apropriar e convido a todos vocês a conhecerem todo esse referencial estratégico do Conselho Federal. Nosso planejamento estratégico, ele foi... Poxa, me comeram 5 minutos ali, olha, eu falo demais, né? Está 15 aqui, gente. Então, todo esse referencial estratégico foi revisto agora, em novembro e dezembro de 2025. Eu, sinceramente, acho que o planejamento estratégico tem que ser revisto a cada 6 meses, que é muito veloz a administração, né? Então, toda a teoria da administração pública diz em inovação, em rapidez, agilidade. Então, mas nós, depois de 10 anos, imagina, nós fizemos nosso referencial estratégico em novembro do ano passado, e isso aqui está fresquinho. Aqui a nossa cadeia de valor, então repare, nós temos a nossa missão, né, que orienta toda a nossa cadeia de valor finalística, né, as 5 atividades finalistas definidas por TCU, nós apropriamos ela lá dentro do conselho, creio que é uma realidade de todos os conselhos, e todo o processo de suporte, né, o controle, a estratégia, a área finalística,
técnica, né, de apoio, a política e gestão e administrativa, dando suporte para a cadeia finalística e, em cima, então, todo o nosso processo decisório de governança, sob o ponto de vista do plenário colegiado, diretoria colegiada, a gestão de riscos, a transparência, o controle e o planejamento, todos eles mirando, então, para a nossa missão de futuro, dentro da referencial que eu apresentei no slide anterior. Aqui, um modelo de negócios do COFEM. Então, todos os nossos capitais, né, então eu estou falando da força de trabalho, hoje nós temos, por exemplo, 1.889 empregados no sistema, com 416 enfermeiros fiscais, os nossos profissionais são mais de 3 milhões de profissionais, a maior categoria profissional do Brasil, nossas sedes, subseções, nós temos 119 subseções no Brasil, né, em nosso financeiro, foram arrecadados 223 milhões e só o COFEM 101 milhões na atividades finalísticas. Isso tudo aplicado aos nossos processos, né, de estratégia, as nossas perspectivas, as nossas atividades finalísticas, aprovado pelo plenário de diretoria, resulta, então, em serviços para a sociedade, em benefício, investimento. Lá, 45,29 nós investimos no nosso orçamento ano passado. O COFEM adotou uma sugestão de um conselho, que eu não lembro agora, se alguém puder me ajudar, foi um acordo antigo, 2019, do TCU, colocou a aplicação mínima de 30% em todas as atividades finalísticas. Era 20% especificamente em fiscalização, agora é 30% em todas as 5 atividades finalísticas, e o COFEM, no ano passado, terminou só o COFEM em 45,29% nas suas atividades finalísticas. E repare, não são todas as despesas, só aquelas que a resolução COFEM determinou. Então, não são todas as despesas relacionadas, que é a questão do centro de custos, não é isso, é especificamente uma metodologia da resolução COFEM. E resultados, né? Então, só um resultado aqui, nós chegamos lá, 864 mil profissionais fiscalizados, aqui no cantinho, no final, no ano passado, um resumo de todos os conselhos regionais. Aqui as nossas 3 linhas de defesa, né, sob o ponto de vista de quem faz, a primeira, a segunda e a linha. O COFEM tem uma característica que a controladoria geral é vinculada ao plenário, acima da diretoria. Então, a vinculação de hierarquia dela é ao plenário, dando autonomia para ela atuar dentro do que ela permite. Então, ela também tem uma função de na terceira linha de defesa, junto com os órgãos de auditoria e de controle. Aqui todo o nosso processo de governança institucional, né? O que eu acabei de explicar, o plenário, nós temos uma assembleia de presidentes com um rito próprio, o que ela pode decidir, plenário, diretorias, assessorias, a corregedoria, a procuradoria, todos os níveis de departamento abaixo na execução das nossas operações. Aqui é um planejamento estratégico sobre o nosso mapa integrado, né? Nós conseguimos lá na assessoria de planejamento, a qual tem aqui a Luciana, né, integrante da minha equipe, e eu quero também cumprimentar todos os nossos colegas do Conselho Federal que estão aqui. Muito obrigado por vocês estarem no nosso dia a dia. A nossa visão, então, as nossas atividades, por 5 atividades finalísticas e uma administrativa, e que orientam nossos objetivos estratégicos, as nossas 70 iniciativas estratégicas, e nós adotamos a metodologia OKR para resultado de curto prazo, com 342 entregas mensuráveis no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem. A nossa missão agora, que o nosso presidente, Dr. Manuel Carlos, deu, é fazer um planejamento integrado. A nossa missão agora é, com base no acordo do TCU, fazer um planejamento estratégico a nível nacional, apropriando, né, os planejamentos estratégicos regionais, discutindo com os pares, adotando a ação supervisora do COFEM para controlar essas metas também. Bom, tudo isso foi validado externamente, né? O último índice do IESGO do TCU é 2024, o COFEM ficou em primeiro lugar entre os conselhos de fiscalização e ficou em 5º lugar em todos os órgãos da administração pública avaliados naquele momento, né? Então, eu creio que daqui a uns 2 anos, 1 ano, talvez ano que vem, vai ter uma nova avaliação, mas ainda está em vigor, então nós temos que utilizar, inclusive está no nosso planejamento estratégico, né? Uma boa prática de governança e transparência, eu queria trazer, nós criamos um boletim, né, de supervisão, a Controladoria Geral ela faz, então, a emissão de boletim, e a assessoria de planejamento faz a parte executiva, ajuda os conselhos regionais, dentro daqueles itens que são obrigatórios a publicação, ajuda eles, faz reuniões online, viaja, enfim, ajuda a atualizar. E aí, depois dessa metodologia que nós adotamos, a baixa, média e alta aderência, que é o que o TCU referencia, nós conseguimos aí 91% de atualização e 86% de aderência, em alta aderência, nos portais de transparência dos conselhos regionais. O boletim era mensal,
mas agora o Marcos está aí, junto da controladora Cecília, nós colocamos, então, ele trimestralmente emite um boletim, essa ação supervisora do Conselho Federal em relação aos conselhos regionais. Um detalhe, a Alice nós adotamos também, é uma belíssima ferramenta da CGU, que o COFEM aderiu a um convênio para que todos os editais de licitação dos conselhos regionais, a mesma ferramenta da administração pública, o COFEM hoje tem lá na sua controladoria. Particularmente, eu estava à frente da controladoria naquele momento, e aí nós fizemos esse convênio com a CGU, com uma boa prática. Então, sai um edital no Conselho Regional de Enfermagem fora da curva, sabe? Algo muito fora de padrão, seja valor estimado, seja sócios em várias empresas, a mesma metodologia da CGU, o Conselho Federal, a controladoria recebe um alerta. É uma sugestão de governança, de supervisão que eu oriento aí aos conselhos federais de enfermagem de muita utilidade. Bom, falando em sistema, né, nós temos 3 milhões, a maior força de saúde do Brasil, e aí o planejamento de fiscalização já é integrado, ou seja, ele é aprovado pelo Conselho Federal antes de ser homologado pelo plenário do COFEM. Então, o regional faz o seu processo de fiscalização, encaminha para o federal, ele é validado, e aí gera, então, a matriz de acompanhamento nacional. A padronização, tem aqui o Ronaldo Dudek, que foi também uma iniciativa muito forte do Conselho em criar um departamento específico para a educação continuada no ano 2024, né? Enfim, e também temos eventos, né? Seminário de ética, seminário de fiscalização, então vários eventos específicos já no calendário, aprovado em dezembro para o ano seguinte, o que permite que toda a cadeia, né, de operação possa preparar esses eventos, ou teoricamente assim, né, doutor Pedro Paulo, a Márcia, que estão aí. Dados consolidados, né, o CIGEM, uma grande dificuldade histórica, eu estou no Conselho Federal desde 2007, o meu concurso, era o INCORP, né, e nada contra o INCORP, mas era uma fragilidade muito grande, né, daquele sistema. Eu era auditor e tinha muitos erros. Então, o COFEM ele decidiu construir o seu próprio sistema, que é o CIGEM, Sistema Integrado de Gestão, para todas as atividades finalísticas, né? E os regionais que tinham, não tem problema, eles só tem que integrar com o nosso sistema, né? Mas o sistema está ficando tão bom que parece que a estratégia é que até os maiores conselhos, né, também vão aderir ao CIGEM pela tamanha modernidade que ele está sendo construído. Então, mas hoje é uma informação que todos os dados do conselho, do regional, estão na base de dados já, ajudando a ação supervisora do COFEM, né? Então, eu acho que nós vamos ter aí 4 conselhos, talvez fora nesse primeiro momento, que já tinham software próprio, mas o COFEM construiu e foi uma decisão muito estratégica da nossa diretoria e do nosso presidente também. Bom, e criou o DEC, o DGEP, que é o Departamento Específico de Gestão do Exercício Profissional. E o nosso organograma com a resolução também é padrão. A partir de 2024, a mesma estrutura hierárquica no regional do Amazonas e São Paulo é o mesmo do Conselho Federal. E isso quem faz, inclusive, é a assessoria de planejamento. É um trabalho muito difícil, imagina, superintendências, diretorias, nomenclaturas que não existem hoje no sistema, e chega lá a decisão e nós temos que rever, colocar um padrão institucional. Então, hoje, no sistema, com exceção daqueles que ainda não revisaram a sua resolução, tem a mesma estrutura hierárquica. A mesma, o mesmo chefe de departamento, é a mesma nomenclatura em qualquer conselho regional do Brasil. Bom, aqui resultados estratégicos, né? Ano passado, 145 milhões investidos diretamente em fiscalização, aí sim, em todo o Brasil. 864 mil profissionais foram alcançados pelas ações de fiscalização. 101 milhões só o COFEM nas todas as atividades finalísticas. 27 mil empresas alcançadas pelas nossas ações de fiscalização, 30 mil fiscalizações realizadas no território nacional, 1.238 processos éticos instruídos e julgados, não que foram absolvidos, tá? Só o que foi efetivamente julgado, não, aqueles não entram aí, aqueles da admissibilidade, só após a admissibilidade julgado efetivamente. 23 mil notificações, que antigos autos de infração, que nós não temos mais o auto de infração no sistema, mas é como se fossem os autos de infração em alguns regionais, num total de 12.662 denúncias a nível geral, todos os tipos de denúncia específicos e não só atividade finalística. Eu vou falar daquele quadro no próximo aqui, olha. Isso aqui é um painel com base na decisão do TCU 216/2025, tá? Então, nós temos lá o total de profissionais que nós conseguimos, e aí uma metodologia, eu não sei na realidade de vocês, mas na enfermagem nós temos o técnico e o enfermeiro, né?
às vezes com 2 registros, né? Então, de registro, nós passamos de 3 milhões, mas por CPF, 2.967.000, né? Nós tiramos a metodologia na diretoria agora, e o plenário, uma decisão do plenário, nós tiramos desse cômputo o total de profissionais geral, só por CPF, né? 6 mil empresas registradas nos conselhos, com 864.461 profissionais fiscalizados no ano passado, 27 mil pessoas jurídicas. E aqui o total de fiscalizações proativas e reativas, de acordo com o nosso plano de fiscalização, ao qual eu mencionei agora há pouco. Aqui o quadro, né, que começa a gerar, então, informação para a ação supervisora do Conselho Federal a partir agora desse ano. Foi o primeiro modelo de relatório de gestão, efetuado, obviamente, com todos os departamentos, mas gerenciado lá pela assessoria de planejamento. E aí dá métrica para a gente em relação aos conselhos regionais. Aqui o número total de autos de infração, notificação recebida, número de processos instaurados, e aí por número de por regionais. Aqui começa a brincadeira assim, de meta, né? E de ação supervisora e de cobrança, vamos dizer assim, né? Isso é público, tá? Está no nosso relatório de gestão. Então, lá na cobertura de fiscalização, ano passado, o Corém Ceará conseguiu chegar a 78%, imagine, da sua grandeza lá no Estado, comparado entre o que ele tem de profissionais e o que ele conseguiu atingir em fiscalização. Isso gera uma métrica. Olha o Corém Pará, onde está 7%. Né? E aí começa a gerar para a nossa DGEB, que é o nosso departamento, informações para que ela possa também traçar a sua estratégia para o ano de 2026. Né? Então, o geral, a cobertura é 29%, está aqui embaixo, olha, no quadro do meio. Então, você consegue ver, dentro da média de 29% de todo o sistema, com a cobertura de 30% dos profissionais, quem está mais, né, boa prática, o que você fez, e a ruim prática. Opa, está precisando de apoio, nós temos a Força Nacional de Fiscalização, por exemplo, que são fiscais, né, de todos os regionais que, em determinado momento, vai para outro estado para atuar e ajudar aquele conselho regional. Foi uma boa prática, inclusive, sugerida pelo Tribunal de Contas da União no seu último acordo. E a produtividade média lá, ó, 72 é a produtividade média dos fiscais. É como se cada fiscal fizesse 12 fiscalizações por mês. Né? Mas aí tem férias, tem ausência, enfim, mas a média são 72 processos de fiscalização por fiscal no âmbito do sistema. Custo médio do profissional fiscalizado, 168 no sistema COFEM-Corém hoje, pelos dados de 2025, nós temos R$ 168,50 o custo por profissional. E aí você consegue ver quem está abaixo, né, acima, e cria parâmetro também para você tomada de decisão. E o custo médio por fiscalização. Repare, né, lá na Amazonas, tem alguém do Conselho da Amazonas aqui? A característica do estado do Amazonas é peculiar, né? E para a fiscalização do Corém também. Né? O custo maior de embarcação, a distância, pela dinâmica do estado, né? Provavelmente contribuiu para R$14 mil o custo da fiscalização naquele estado. Mas é uma medida que nós temos que ver o porquê desse custo. Talvez uma forma de contabilização errada, pode ser, mas talvez o custo efetivo pelo processo em si de fiscalização. Mas a média é R$ 4.838. Hoje, a média para fazer uma fiscalização no âmbito do sistema. Você tem Corém acima ou abaixo em relação à média, o custo médio de fiscalização. Ali foi colocado o valor investido dividido pelo total e o valor investido dividido pelos profissionais de enfermagem cadastrados. 34 segundos. Vou pedir aqui um pouquinho, mas já está terminando. Falta mais 10 slides. Brincadeira. A estrutura, então, de governança atual, que eu entendo, seja estratégia, né? Foco em planejamento integrado, gestão de risco, programa de integridade, que o Henrique vai colaborar conosco, e transparência. Inteligência institucional, não tem como, né? Informação, BI, dados, tecnologia. Gestão finalística, foco, gestão finalística dos conselhos, é o que a sociedade quer, o que o TCU quer. E gestão de pessoas. Não dá para fazer isso se nós não tivermos a capacitação permanente dos nossos profissionais, e é o que nós estamos propondo aqui, inclusive, nesse congresso. Bom, o futuro, na realidade, o presente, né? Da governança dos conselhos profissionais, a qual nós entendemos que seja, então, uma fiscalização preditiva, antecipada, previsível e não reativa às demandas da sociedade. ESG, ou seja, ESG, sustentabilidade e governança, eu acho que vai ter uma temática aqui também nesse congresso. Transparência em tempo real,
controle preventivo sistêmico, de forma preventiva, e, olha, o planejamento unificado nacional. O Acórdão 309 de 2026 foi claro da ação supervisora. Não há como o Conselho Federal se abster de ter um planejamento. Estava conversando com o doutor Pedro ali, seja na área de compras, seja na área finalista, fiscalização, seja no seu planejamento estratégico, não dá mais, a nosso entender, correr desse planejamento unificado, respeitando a autonomia administrativa. O nosso conceito de autonomia administrativa é até onde o Conselho Federal determina pela sua resolução, porque pela lei de criação do Conselho Federal, criou-se o Conselho Federal que criou os regionais. Então, a nossa autonomia, o conceito da nossa diretoria, do nosso presidente, a autonomia deles vai até onde nós possibilitamos eles a irem, e obedecendo, obviamente, o tamanho e a particularidade. O maior risco para os conselhos não é mudança, é continuar operando em estruturas de 20 anos atrás, em um ecossistema digital que mudou completamente. Uma mensagem do nosso presidente: os conselhos profissionais que permanecerão fortes institucionalmente serão aqueles capazes de demonstrar governança, transparência, integração e geração efetiva de valor público. E aí, uma mensagem minha: fortalecer a governança dos conselhos é fortalecer a proteção da sociedade brasileira. Para quem quiser conhecer um pouquinho, humildemente, eu lancei um livro agora, esse mês de abril, Manual de Governança e Gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Tem ali o link da Juroá. Pô, me dá um crédito aí, vai. Volta lá. Pô, me ajuda aí. Coloca a tela. Dá para colocar o slide para o pessoal, quem tiver interesse, fazer o QR Code aí. Muito obrigado. E também a minha rede social. Muito obrigado pela participação. Poder ouvi-lo. Eu mesma sou testemunha do trabalho primoroso que o senhor vem desenvolvendo dentro do COFEM. E eu gostaria de pedir licença para falar que o doutor Elderson, ele é auditor do Conselho Federal de Enfermagem, não foi uma pessoa escolhida à toa, por isso ele deu um show aqui para a gente, porque ele é o auditor do Conselho Federal. Ele ainda é especialista em governança e gestão pública, aplicado aos conselhos de fiscalização profissional, auditor de carreira do Conselho Federal de Enfermagem, atua nas áreas de controladoria, gestão financeira e planejamento institucional. Foi prefeito de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, com reconhecimentos nacionais em transparência pública e gestão governamental. Por isso ele ficou falando aqui, ele é professor universitário e mestrando em administração pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Graduado em Ciências Contábeis, possui pós-graduação, Planejamento e Controle no setor público. Atua há mais de 15 anos na estruturação de modelos de governança, integridade, transparência e planejamento institucional, na administração pública e nos conselhos de fiscalização profissional. Seu mais recente livro é o Manual de Governança e Gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional, publicado pela editora Juruá em 2026. Muito obrigada, doutor Elderson. Bem, seguimos, então, com o segundo palestrante. O nosso próximo palestrante é o doutor Henrique Farinon, representando o IGCP, que é o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. Dr. Henrique é fundador da FIX Assessoria de Governança S.A., diretor de novos negócios do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público e conselheiro titular da Rede Governança Brasil, RGB, idealizador do Pronagov, que é o Programa Nacional em Governança Pública.
Atua na promoção e fortalecimento das práticas de governança nos municípios brasileiros. Possui ainda sólida experiência em reestruturação financeira e renegociação de dívidas empresariais, com atuação estratégica junto a bancos públicos. Foi coordenador da administração jurídica da FUNCEF de 2017 a 2021, onde liderou a reestruturação da área jurídica e a revisão dos critérios de provisionamento do passivo judicial, gerando impacto positivo superior a 1 bilhão no balanço de fundação. Com visão estratégica e forte compromisso com a boa governança, dedica-se ao desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão pública e privada, contribuindo para o aprimoramento institucional e a difusão de boas práticas de governança no Brasil. Por favor, Durante Henrique, compartilhe então conosco a sua perspectiva sobre o tema. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Só para eu entender um pouquinho do perfil do público hoje, quem aqui é de Conselho Federal? Levanta a mão, por favor. Então, eu quero entender que todos os demais são de regionais. Quem aqui é empregado público? De carreira? Legal. Por que eu pergunto isso, pessoal? Porque, primeiro, quando a gente fala de governança, a gente fala de exemplo, e o exemplo ele vem do topo. Então, na minha ótica, quem tem que dar o exemplo primeiro no sistema é o federal, sempre. Então, se o federal do seu sistema não está forte em governança, dificilmente você no regional estará. Bom, a doutora já falou todo o meu currículo aqui, eu nem sabia que ia ser lido inteiro, senão tinha mandado muito menor, pessoal, ficou grande demais aí a conversa. Eu vou contar um pouquinho de mim e de onde eu estou, né, do IGCP. Eu estava, de fato, na administração jurídica da FUNCEF em 2021, quando o IGCP me convidou para participar de um importante projeto, que foi a implementação do programa de integridade do COFEM, em 2021. Então, isso tudo que vocês estão vendo aqui, que o Edson brilhantemente apresentou, não é um trabalho que começou ontem no Conselho Federal de Enfermagem. Não é um trabalho que começou ontem. É um trabalho de construção, né, de alguns anos, focado em quê? Focado em melhorar as práticas internas com base nos referenciais dos Tribunais de Contas, da Controladoria da União. Então, o IGCP participou desse projeto lá em 2021, capacitou mais de 1.000 empregados públicos, formou os líderes dos escritórios de integridade de cada estado, capacitação, e ajudou a escrever todas as políticas de integridade e de governança do COFEM. Mas aí, doutor Helder, eu vou lhe perguntar agora, tem governança quem tem política ou tem governança quem pratica governança? Então, tem uma diferença muito grande nisso, pessoal. Tem uma diferença muito grande entre você fazer um trabalho técnico que a gente consegue ajudar, consegue desenvolver, de implementação de uma política e de você viver a política na prática. Então, quando a gente vai falar de governança pública, a gente tem que falar de cultura. Eu não tenho como fazer isso sem falar de cultura. Se você não tem a cultura de governança, a cultura da integridade sólida na sua instituição, você vai falhar. Vai falhar em transparência, vai falhar em controle, vai falhar em gestão de riscos. Então, você precisa ter isso sólido até na veia de quem está no dia a dia. E onde é que é o primeiro lugar que isso tem que estar muito forte? Em cima. Presidente, nos conselheiros todos. Precisa ter isso muito forte. O barulho parece... Mas não é. É água. Barulho de sextou, né? Mas não é ainda. Vamos lá. Pessoal, o que o IGCP faz? O que é o IGCP? Nunca ouvi falar. Que instituto é esse? O IGCP nasceu em 2019
ele nasceu para ser o braço executivo da Rede Governança Brasil. É a instituição que põe em prática a maior parte dos projetos que são pensados na Rede Governança Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos, composta em sua ampla maioria por servidores públicos do Brasil inteiro. Com que objetivo? Falar de governança pública, desde 2019. Esse projeto nasceu da mente do ministro Nardes e da filha dele, Cristiane, que fundaram a Rede Governança Brasil, que o ministro, como bem citado pelo Elderson, foi lá em 2012, 2013, quem elaborou essa tese, esse conceito da governança pública na administração pública brasileira. E aí eu tenho uma colinha aqui, pessoal, porque eu sou ruim de número, e para falar um pouquinho dos projetos, porque esse trabalho que o TCU fez lá atrás se transformou num decreto, decreto 9.203 de 2017, e que hoje é um projeto de lei. Projeto de lei 3995 de 2024, que está onde? Está para ser pautado no plenário do Senado Federal, depois de sanção da Presidência da República. O que esse projeto de lei pede? Ele vai exigir que toda a administração pública federal estabeleça a sua política de governança pública. Então, quem ainda não tem, fica já ligado que daqui a pouco precisa ter, por força de lei. Repetindo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que, na prática, eu estabeleço uma política de governança pública? Como é que eu faço esse trabalho? Hoje, também um trabalho realizado pela Rede Governança Brasil, pelo IGCP, em conjunto com a ABNT, foi lançada uma norma técnica, a NBR 17265 de 2026. Então, você já tem um referencial, você já sabe por onde começar. Consigo começar por algum lugar, sei onde chegar, tenho elementos básicos de como fazer isso na prática. O Elderson mostrou aqui para vocês hoje, pessoal, os frutos do trabalho de uma política de governança implementada. O COFEM é referência. O COFEM fez esse trabalho, começou lá atrás e veio melhorando isso ao longo dos anos. Então, o COFEM hoje é uma referência. Ficou em primeiro lugar no IESGO do TCU em 2024. Isso tem que ser valorizado. Mas como chegaram lá? Ou como eu, no meu conselho, posso ajudar? Onde eu vou buscar informação? Com o IGCP, você vai buscar informação, a gente tem um portal do conhecimento com muita literatura gratuita, baixem, acessem o site igcp.org.br, vocês vão conseguir fazer download de muita literatura. E ao longo desses anos, de 2021 para cá, do projeto do COFEM, que foi um grande projeto em conselhos que a gente elaborou, nós já atendemos mais de 60 instituições em todo o Brasil, conselhos regionais, conselhos federais, sistemas como um todo. Eu não vou me prender aos slides para mostrar para vocês tudo que foi colocado na apresentação. Deixa eu para lá. Pronto. Mas eu vou falar um pouquinho de um modelo de trabalho que a gente adota para os projetos de serviço que a gente é convidado a participar nos conselhos, que é a Unidade de Apoio à Governança e Gestão. Na prática, o que é isso, pessoal? É um catálogo de serviços onde eu consigo ajudar a administração a resolver a dor que ela tem. Estou com um problema onde? Eu estou com um problema na minha área de contratos, licitações e contratos. Eu faço um mapeamento de processos, eu faço revisão de fluxos, de normas, de políticas, tudo isso através de um catálogo de serviço com unidade de hora técnica. Então, é importante vocês mentalizarem sobre isso, porque muito do que você tem hoje de dificuldade no seu dia a dia para resolver, a gente pode apoiar vocês com alguma solução. Não, está indo aqui. Precisa de assessoria. Pronto. O que é a unidade de apoio, pessoal? Para ficar mais visível. A gente vai trabalhar os 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional, e a gente vai ter, então, isso em cima de uma plataforma que vai dar sustentação para as ações de governança e gestão da instituição. Eu acho que os seus 5 minutos eles tiraram do meu tempo também, né? Iniciou já no débito, não foi? Case de sucesso, pessoal, acho que é importante a gente falar, né? O COFEM é um case de sucesso do IGCP, foi uma parceria que a gente começou lá atrás, eles deram continuidade no trabalho, nós treinamos o COFEM e ajudamos a instituir as políticas de integridade, de Lei Geral de Proteção de Dados. Mais recentemente, a gente iniciou uma parceria muito grande com eles na educação corporativa, com meu amigo Ronaldo aqui.
Então, a gente tem um trabalho já em conjunto com o COFEN de alguns anos e os resultados são esses, né? O COFEN se destacou mesmo em governança, e quem falou isso não foi o GCP, quem falou isso foi o Tribunal de Contas da União, com o IESGO. E aí eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês, pessoal. Na Rede Governança Brasil, a gente tem um prêmio, no final do ano, todo ano a gente tem um prêmio, Prêmio Rede Governança Brasil. Esse prêmio nasceu no primeiro ano da rede, e ele se limitava a fazer o quê? Pegava o IgG, na época, o ranking do IgG, e premiava os melhores, para reconhecer. Porque está lá o TCU, medindo, avaliando todo mundo, divulgando isso, e o que se faz com isso? Nada. Então, a rede foi lá, pegou esse dado, pegou esse documento, e fez essa premiação. No segundo ano em diante, com um pouco mais de maturidade, a rede percebeu que precisava validar os pontos que estavam lá. Porque, como vocês sabem, os questionários TCU são autodeclaratórios, né? Então, o papel aceita tudo. E nós, nesse trabalho, na comissão de avaliação do Prêmio da Rede Governança Brasil, a gente estabelece um segundo filtro, um segundo ranking de critério, e faz a avaliação do que está dito que existe. CREA São Paulo me diz que tem uma política de integridade, eu vou pesquisar onde ela está. Cadê a política de integridade? Ela está no site? Tem transparência? O que está sendo feito aqui? Tem ação efetiva, divulgada? Tem comunicação sobre as ações de integridade que são divulgadas? Então, a gente vai buscar essa informação. E validamos, no Prêmio Rede Governança Brasil, o primeiro lugar do COFEN. Então, quando eu falo que o resultado ele é concreto, é porque, de fato, a gente tem trabalhado e tem conseguido perceber isso. Pessoal, aqui tem bastante slide mais técnico para quem gostaria de entender um pouco mais como isso é feito. A melhor pessoa para falar isso seria o Bruno Ferola, que é o nosso especialista, que está hoje capitaneando um projeto lá junto com o Gustavo, lá do CREFITO 3 de São Paulo. Então, a gente tem muito trabalho técnico na praça, vocês podem buscar essa literatura conosco, vocês podem buscar esse apoio. Eu não vou me prender aqui nesse detalhamento maior. A minha área é mais institucional, né? Eu não sou o especialista em compliance, mas o que a gente precisa ter aqui agora disparou aqui o negócio. O que a gente precisa ter de visão, né, do que tem que ser feito é isso, né, a cadeia de valor da cultura de integridade. E o que a gente fez que deu certo no COFEN e o que a gente fez que deu certo em outros conselhos a partir da experiência com o COFEN. No COFEN, a gente treinou todos os regionais, implementou uma estrutura de integridade em cada regional, capacitou alguém que foi nomeado para conduzir e, depois de um ano, encerrou o trabalho. O que aconteceu? Eu vou falar agora o que aconteceu, em alguns casos. Isso foi em 2021, nós estamos em 2026. Hoje, existem regionais que sequer sabem do que aconteceu em 2021. Não tem mais o escritório montado, a pessoa que foi capacitada lá atrás saiu e o trabalho, de uma certa forma, se perdeu, mas não se perdeu na essência do sistema, se perdeu na operacionalização. E aí, muitas vezes, isso é prejudicial. Então, nós evoluímos o modelo, Ederson, e acho que vocês podem pensar nessa evolução a partir do que eu vou mostrar agora. Com os corretores imobiliários, nós criamos um escritório nacional de integridade. Por quê? Porque o federal lidera o tema, sempre. Então, não vai correr o risco de algum regional que pode estar fragilizado economicamente, pode estar fragilizado sob o aspecto de quadro de pessoas, deixe o assunto cair, deixe o assunto morrer. Então, esse foi o método que nós utilizamos no Conselho Federal dos Corretores Imobiliários para estabelecer essa unidade de gestão da integridade, chamada de Escritório Nacional de Integridade. São representantes regionais, mas a apuração é do Escritório Nacional. Por exemplo, uma denúncia de um caso de assédio sexual no estado do Norte. Quem vai apurar? O Escritório Nacional vai apurar, com a participação do representante da região, mas você vai ter centralizado um comitê técnico que vai conseguir fazer essa análise
sem tanto impacto e envolvimento político quando é feito dentro de casa. Então, aqui são os documentos que a gente publicou junto com eles. São cursos, capacitações, a gente faz o pacote completo, né, e entrega realmente valor, e depois, né, obviamente, quando as unidades estão operacionais, a gente consegue apoiar na execução, consegue apoiar na apuração das denúncias, tem time técnico especializado para fazer isso, para estar do lado, tirando as dúvidas de quem não trabalha o dia a dia de uma área de compliance, para quem não é da área, mas tem a responsabilidade de estar num comitê e precisa apurar, né, qual é o método que se usa. Então, a gente tem esse trabalho muito forte lá com o pessoal dos corretores imobiliários. E aqui, por último, eu quero trazer um projeto super bacana com o Corém São Paulo, que a gente está finalizando agora nesse próximo mês, que foi uma análise e um diagnóstico da área de compras, contratações e mapeamento de processos, né, da GCC, Gerência de Contratos, Compras e Contratos, lá de São Paulo. Análise, diagnóstico, mapeamento de processos, proposições de melhorias, né, adequadas agora à realidade da 14133, redesenho dos fluxos, né, elaboração dos manuais e documentos padronizados, realização de treinamentos, monitoramento e implementação. Então, é mão na massa, gente, é um trabalho que é mão na massa mesmo, é de pegar aquele conselho que está com dificuldade de pessoas qualificadas e precisa fazer isso, precisa se adequar rapidamente aos processos da 14133. A gente tem condições de apoiar, tem condições de ajudar, fizemos isso com São Paulo, deu super certo, e agora, quem sabe, a gente não repete a dose aí com o federal também, Elderson, a gente está torcendo para isso. Bom, pessoal, eu acho que a minha apresentação chegou ao fim, aqui desconfigurou completamente a fonte da apresentação. Eu achei que era a língua da governança. Não, não é essa a língua da governança, pessoal. A língua da governança é muito mais simples do que isso. A governança é a cultura, gente. Vocês precisam viver isso, vocês precisam entender que as boas práticas sozinhas, elas não perduram. Então, a ideia de você ter uma política de governança é para organizar as práticas, muitas vezes, que já acontecem. Não significa que tudo que está sendo feito está errado, não é isso. Não tem uma política de governança pública implementada, publicada no meu conselho. Significa que eu estou fazendo tudo errado? Não, claro que não. Então, você precisa organizar isso sob um aspecto de referência. Vai ser legal em breve, né? Vai ser base legal em breve, mas, por enquanto, é referencial do TCU, referencial de boas práticas da CGU. Então, peguem as boas práticas de quem já está fazendo, COFEM, CONFEA, COFES, tem muita gente que já fez um trabalho, busquem isso, levem para dentro de casa, trabalhem isso na cultura da organização de vocês, mas principalmente trabalhem de cima para baixo. Isso tem que vir da liderança, da alta gestão. Se a alta gestão não estiver comprometida com cultura de integridade, com cultura de governança, vocês não vão conseguir implementar, vocês não vão conseguir modernizar e não chegarão num resultado satisfatório como chegou o COFEM. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, doutor Henrique. Doutor Henrique é um grande estudioso na área de governança e compliance. Então, ele trouxe aqui para a gente o que ele demonstrou, que a governança corporativa ela é essencial para as instituições que desejam crescer com ética, segurança e transparência. Então, muito obrigada, doutor Henrique. Deixa eu ver se eu consigo falar. Sim. Continuar nesse. O nosso terceiro palestrante será o doutor Everton Borges, representando o CFQ, que é o Conselho Federal de Química. Bem, o doutor Everton Borges
É gerente executivo do Conselho Federal de Química, bacharel em Direito pela Uniplan, com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil pela Escola de Magistratura do DF e em Ouvidoria Pública pela Controladoria Geral da União, CGU, e parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Realizado pelo Verbo Jurídico. É advogado e empregado público de carreira desde 2014, com vínculo efetivo no Conselho Federal de Química, onde exerceu cargos de ouvidor geral, chefe de assessoria jurídica e chefe de gabinete. Bem, doutor Everton, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui novamente no Congresso. Estive na primeira edição, a convite do Zilmar, e agora fui garimpado no Conselho, que eu estava mudando de instâncias, de unidades, e o Zilmar mais uma vez trouxe, mas para uma missão bem específica, e a qual eu vou aqui compartilhar com todos, que é tratar de governança estratégica. E, para falar de governança estratégica, é importante conhecer um pouco do contexto e realidade dos conselhos profissionais de fiscalização. É notório aqui dizer que o CONFEM é um irmão rico, que a gente chama, dentro dos conselhos, como outros, mas a maioria dos conselhos está em um patamar na qual tem deficiências administrativas por causa de uma receita que é, a todo momento, vilipendiada por legislações, até entre os próprios conselhos, e essa façanha que se tem dentro de um órgão da administração pública acaba fazendo com que as estruturas fiquem em segundo plano em prol de uma fiscalização, a atividade precípua maior dos conselhos. Mas o que se adianta fiscalizar se a gente não tem uma estrutura de plano que dê garantia e possibilidade de atuação dos conselhos profissionais em sua excelência? Estou tentando passar, vamos ver se foi. Foi. E trouxe aqui uma agenda do que eu vou tratar hoje, só para me controlar em relação ao tempo, que fui igual ao conselho vilipendiado, mais de 5 minutos. A gente vai abordar exatamente o cenário atual, a evolução de governança, o papel dos conselhos profissionais, esse paradigma que já foi citado aqui pelos colegas, tanto pelo Henrique como pelo colega do CONFEM, e a estrutura e o conselho mínimo, e o ciclo de governança e os resultados esperados. E, para começar, é importante que todos terem em si uma provocação. É muito bem falado até pelo próprio Henrique. Será que nós temos governança ou a governança está apenas em instrumentos formais ou políticas tidas em instrumentos lá até para visível na transparência? O trabalho feito até pelo Instituto interessante, verificar se está lá disponível, mas podemos ir até um pouco mais a fundo. Está lá feito o documento está disponível, é de fato efetivo, de fato é feito essa governança? E eu venho falar um pouco disso no meu trabalho dentro do Conselho, nos anos que eu passei a enfrentar dentro do Conselho de Química e passando por algumas unidades. Eu acredito que o passador está com problema. Vê se você consegue. Foi? É para lá? Tá. Ó, tá vendo? Então, vamos lá. Cenário atual. Nós temos uma governança isolada, isso eu falo de forma tranquila, não aqui citando qualquer tipo de conselho, jamais falando do meu, porque seria, né, quase que advogar contra a fonte pagadora, isso está aqui o doutor do CONFEA que não nos impede de fazer isso. A governança hoje ela atua, infelizmente, de forma isolada, porque, como funcionário aqui de carreira, posso falar de forma tranquila, está dissociada da gestão operacional. E essa dissociação faz com que haja hiatos na estrutura de políticas e o que, de fato, acontece na operação.
isso é uma realidade que acontece dentro dos conselhos e também não só nos conselhos, dentro da governança como um todo. E, ao destacar essa realidade, esse contexto, eu trago a realidade para vocês, para que, ao se ter em mente que nós vamos fazer hoje um planejamento, hoje que eu falo nesse exercício e em outros, de um planejamento estratégico unificado, é preciso ouvir a base. E aqui eu não estou falando apenas dos profissionais a quais nós somos registrados, é preciso ouvir a base, que são os profissionais, os funcionários de carreira. No próximo slide, como vocês vão ver, vai ser mostrado exatamente essa linha de evolução para se mostrar o que se espera de toda essa reformulação que o TCU muito bem colocou no acórdão plenário 309. Nós estamos em busca do valor público. E aqui eu vou um pouco mais além, é o valor público digital. Nós estamos hoje no Conselho Federal de Química até passando por uma reestruturação administrativa em suas sedes, mas a gente ainda está numa toada de valor público como um todo, no sentido lato sensu da palavra. Estamos modificando nossas estruturas, uma vez que, se falar instituição, a gente precisa ter em mente que estamos a falar de pessoas. Então, não tem como você exigir de uma pessoa, que é um funcionário público, que ele faça um trabalho a contento se a estrutura a qual ele trabalha e a qual o Conselho fornece é uma estrutura que não tem a mínima displicência de colocar ele em um papel orientado a resultados na qual ele possa exercer suas atividades. E o papel do Conselho é exatamente exercer essa fiscalização, levar o meu passador, e aí eu não sei o código que eu vou usar aqui, tá, eu vou usar um código que aí vocês vão me entender. O papel do Conselho, além de fiscalizar, igual foi muito destacado aqui, é regular, disciplinar, orientar e julgar. Não sou eu quem estou dizendo, isso é também o Tribunal de Contas, a qual a gente tem comumente, faz as ações relacionadas ao próprio tribunal, mas isso faz de forma tranquila todos os conselhos. Eu posso dizer que, na época em que eu fui ouvidor, ao fazer os monitoramentos, eu era o responsável pelo monitoramento da transparência, monitorava todos os meus entes regionais e fazia também o monitoramento de alguns conselhos profissionais vizinhos para verificar a aderência a partir de um sistema que a própria CGU nos permitia participar. Eu entendo e tenho consciência que todos os conselhos fiscalizam, regulam e disciplinam muito bem seus conselhos, seu campo de atuação. E isso faz com que nós tenhamos um outro objetivo em mente. É o quanto esse trabalho traz de repercussão positiva à sociedade. Será que a sociedade sabe de fato que os conselhos estão fiscalizando? Obrigado. Será que de fato as indústrias sabem para que serve essa fiscalização efetiva dos conselhos? Esse meu recorte faz-nos pensar que não basta apenas fazer o que está escrito nas nossas legislações. A minha é de 56, estamos completando nesse ano 70 anos. Tem conselhos mais antigos, outros mais recentes. Recentes agora, em 2025, temos conselhos novos. Mas, se nós não entrarmos em uma vertente de que o valor público ele precisa não só ser agregado, como também entrar na matéria no âmbito digital, no âmbito hoje que está todo mundo conectado a todo momento, nada se desconecta, nada se... Eu estava, por exemplo, revisando documentos enquanto na palestra do outros relacionados à governança. Eu falei, muito bom, estava revisando documento dentro de governança, uma vez que o servidor não para e os agentes públicos também não param. E a virada de paradigma é exatamente essa. A virada de paradigma que o TCU nos traz é que, se nós vamos prever uma rede nacional de fiscalização, a qual o CONFEM já vem fazendo, como foi destacado, iniciado em 2021, por que não a gente fazer isso mediante, aqui falando da realidade do Conselho Federal de Química, por que não fazer isso mediante parcerias? O Conselho hoje, por exemplo, tem parceria, estamos agora, por exemplo, no estado da Bahia, participando da fiscalização preventiva integrada, na qual, além do Conselho, outros 4 conselhos também participam. CONFEA, o Conselho de Técnicos Industriais e o Conselho de Biologia.
Então, são conselhos que estão, junto com o Ministério Público Estadual da Bahia, fazendo uma ação intensificada para avaliar a qualidade da água que o Rio São Francisco, a bacia do Rio São Francisco, oferece à população ribeirinha. Um impacto direto na sociedade. E o nosso trabalho aqui no Conselho Federal de Química é fazer com que essa informação se propague à sociedade, para a sociedade entenda onde está o valor investido dos nossos fiscais diretamente relacionado no dia a dia delas. E isso é algo que a gente precisa entender e aplicar nos nossos planejamentos estratégicos. O planejamento estratégico, que foi ali, por exemplo, mostrado pelo colega do Confem, estabelece algo que o TCU já vem defendendo há algum tempo. São 5 caixinhas, na qual tem lá estrutura, processo, sociedade, políticas vinculadas à parte institucional e o valor agregado à fiscalização. A gente propõe algo maior. A gente propõe que a base estruturante precisa ser feita com base na estratégia. E essa base precisa ser feita a partir de dados. E o acórdão, a DN 216, Decisão Normativa 216, vem nessa mesma toada, indicando o Conselho Federal como consolidador das informações para que se estabeleça políticas públicas com base em dados, até porque se você não mede, você não tem como aprimorar ou melhorar os seus procedimentos. Quando se tem uma norma e faz com que os conselhos sejam obrigados a consolidar dados, tenho certeza de que muitos planejamentos estratégicos foram feitos de uma maneira desviada, oblíqua, em relação ao que de fato precisaria ser feito. Todos os conselhos federais são compostos em suas receitas por transferências diretas de seus regionais. Então, é uma defesa que o Conselho de Química faz já a longo prazo, de que não tem como se falar em execução pelo federal sem considerar os regionais. E, por isso, tratar de excelência no federal sem olhar para o regional é a mesma coisa de dar tiro em água, de nada adianta, porque a base é o regional. As ações efetivas de impacto à sociedade é no federal. E, de fato, o federal tem que dar exemplo, igual o colega Henrique destacou, mas um exemplo assertivo de que, através desse acesso e da divulgação a qual eu mencionei, com base nos monitoramentos que são feitos praticamente diuturnamente pelos órgãos de controle da segunda linha e terceira linha de defesa, nós precisamos avançar e estabelecer o que lá no Conselho Federal de Química nós estamos chamando de regional mínimo. O trabalho da instituição que o Henrique hoje representa, nada mais, nada menos do que estabelecer um acordo de serviço mínimo à sociedade a partir dos regionais. E, para se fazer isso, a gente tem que estabelecer um nível de capacidade padrão. Essa é a realidade de todos os conselhos. Todos os conselhos têm essa realidade. Acredito eu que eu tenho um federal extremamente fortalecido a partir das receitas estruturantes que vêm a partir das cotas partes, e eu tenho um regional, que normalmente é em São Paulo, também extremamente autônomo e com receitas a pronto de se fazer um projeto da noite para o dia e executar. Mas essa não é a realidade dos outros regionais. Mas o que se pode ser considerado como regional mínimo? Como que a gente vai fazer essa estruturação, sendo que não vai se mudar a receita de um regional da noite para o dia? O trabalho que o Confem apresentou aqui a todos nós é um trabalho que foi iniciado em 2021. Eu estou nesse posto no ano passado, então eu falo com otimismo, porque dentro do federal eu pude, a partir do apoio da atual gestão, trabalhar nesse projeto e fazer com que ele possa sair do papel. E, para sair do papel, eu tive que mostrar resultados. Antes de mostrar os resultados, eu tive que mostrar que, de fato, aquilo era possível, era execuível. E isso, para quem mexe em gestão, esse método, é o método PDCA, porque mexe em gestão é clássico, mas eu acho atual. Porque a gente falou aqui de planejamento e o PDCA prevê planejamento.
A gente destacou aqui fazer, a gente precisa ir às bases, quando foi destacado, foi as bases dos conselhos regionais, verificar onde se precisava, a partir dos monitoramentos, perfeito, então precisa se fazer, a gente precisa monitorar, que é checar, e a gente precisa fazer. Eu alcancei os 3 primeiros níveis, planejei, fiz e monitorei. E agora a gente está na fase da ação, estabelecer de fato o nosso regional mínimo. E aqui está o que se foi desenhado para uma estrutura mínima de conselho, a partir de toda a bibliografia traga pelo próprio Tribunal de Contas. E interessante, porque o Tribunal de Contas traz nos seus comandos a obrigação. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Os conselhos, como todos, sejam federais ou regionais, precisam ter, por exemplo, que seus cargos comissionados respeitem um percentual mínimo, mas como se fazer isso se em determinado, por exemplo, o conselho tem 4 servidores, de fato. Então, é quase que impossível estabelecer uma métrica dessa que o tribunal faz e a gente ir ao regional e implicá-los nessa obrigação, que é coercitiva do tribunal, e afastado da realidade, da experiência do regional. Não tem como eu tirar um servidor que não foi treinado e colocar ele um carro comissionado. Isso não existe. Aqui eu falo muito tranquilo que os federais eles têm possibilidade de fazer concurso, tem um auditor de carreira, na nossa casa também tem auditor de carreira, eu sou funcionário de carreira, então a gente tem essa possibilidade, isso é o federal, mas outros regionais não têm essa possibilidade. Então, a partir dessa estrutura mínima, precisamos ter, de fato, um corpo funcional administrativo e de fiscalização, não bastamos ter fiscais, senão a estrutura administrativa não avança. Para se ter o que seria mínimo, foi observado os critérios de territorialidade e dimensão de profissionais de empresas. E explico. Eu tenho um regional, que é o da 14ª região, vou dar o exemplo aqui do Amazonas, porque eu acho que o estado do Amazonas é sempre os extremos. Mas no nosso caso é um pouco mais extremo. O nosso regional é composto de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Então, a fiscalização, o custo de uma fiscalização lá é extremamente alta e, em contrapartida, o número de profissionais e empresas não acompanha esse investimento direto na fiscalização. Então, o conselho, para ele atuar na atividade precípua, ele precisa ter um investimento muito mais agressivo e, de fato, isso impacta em outras áreas, como, por exemplo, eles não conseguem ter uma equipagem na área de controladoria, segunda linha de defesa. Então, o federal traz esses parâmetros, a partir desses critérios, para que haja um investimento direto no regional. É repasse direto ao regional como um modelo de investimento para que as ações de fiscalizações sejam possíveis e execuíveis a partir da verba estabelecida pelo Conselho Federal de Química. Claro, isso tudo dentro de normativos bem esclarecidos. A gente está no primeiro ano de investimento direto no que a gente chama de PEDAF, que é o Programa de Desenvolvimento e Aceleração da Fiscalização, de incentivo à fiscalização, e, de fato, o próximo passo agora é avançar com a contratação de serviços de dedicação exclusiva de mão de obra para otimizar essas ações operacionais. Estamos trabalhando no que a gente está chamando de CRQ modelo, para que esse regional, a partir dessa estrutura de governança, possa avançar nas suas frentes de atuação. E o que a gente espera com todas essas ações a partir de uma governança e a partir de um modelo tático operacional aplicado? É que os resultados tenham, no mínimo, uma certa coerência em relação ao que se espera dos conselhos. Quem sabe daqui a um ano eu posso apresentar um painel representativo na qual não tenha tantas diferenças, com exceção do quantitativo de profissionais, mas em fiscalização. Nossa meta é ter fiscalizações com desvio padrão não tão distanciados, para que a gente possa apresentar a estratégia de resultados e fazer uma divulgação e demonstrar o que, se você fazer simples e bem feito, já é uma façanha dentro de um sistema que é muito diversificado, cheio de especificidades nas quais
talvez a gente aqui no escritório de Brasília não consiga enxergar quando se vai em Roraima, em Boa Vista, ver a realidade de um fiscal. E nada de estratégia funciona se a gente não fazer uma revisão aqui a gente está fazendo esporádica, uma revisão periódica. Nós agora estamos estamos planejando a nossa revisão no nosso planejamento estratégico. Por uma questão de política e gestão e também de investimento, a gente vai fazer por 6 anos, vamos estabelecer um planejamento estratégico de 6 anos, mas vai ser um planejamento estratégico nacional, conforme definiu e estabeleceu o Tribunal de Contas da União. O sistema CFQ-CRQs vai conseguir fazer isso neste ano. Mas a aplicação só vai ser feita no próximo ano, uma vez que a gente precisa resolver esse desvio padrão. E o que hoje eu tive para trazer para vocês foi exatamente o nosso CRQ mínimo, a nossa estrutura mínima de conselhos, a qual acredito ser a realidade de muitos outros conselhos aqui. Não adianta a gente falar em obrigação, em gerar valor, se a gente não tem a mínima estrutura possível para se fazer isso nas bases. E a mensagem que eu deixo ao final dessa apresentação é que não existe estrutura eficiente sem governança. Isso foi falado aqui, até pelos meus 2 antecessores, mas não existe governança real sem conexão com a operação. Obrigado pela paciência, obrigado mais uma vez, e fico aqui à disposição para qualquer tipo de dúvidas. Dr. Everton Borges, muito obrigada pela brilhante palestra. Ficamos todos muito honrados. E me chamou muito a atenção, Dr. Everton, quando o senhor diz que houve um estudo feito na bacia de um rio pela qualidade da água. Isso me fez lembrar, eu assisti aquela minissérie que trata do Césio 137. Eu fico imaginando, com essa escassez de recurso e de pessoas, e isso me impactou muito, como teria sido aquela época. Há muitos anos atrás, não me recordo qual foi o ano, mas com essa escassez toda que temos hoje de recursos físicos, recursos de pessoas, como teria sido a época, que foi um desastre. E então isso me impactou muito, porque além porque nós sabemos que o Conselho Federal de Química é o principal órgão responsável por trazer à tona a transparência e a qualidade do setor. Então, são vários aspectos que a gente não tem consciência do quão relevante isso é para a sociedade. Então, fico na torcida para que vocês consigam trazer uma tônica em relação à governança, que eu tenho certeza que é um trabalho muito primoroso. Então, fiquei muito admirada com essa qualidade toda, com todo o processo que você trouxe em relação a tudo isso. Porque nós sabemos que hoje existem muitos profissionais e também empresas que trabalham de forma irregular. Então, com essa escassez toda de recursos, isso me trouxe um grande questionamento. Encerro, então, hoje, senhores palestrantes, debatedores, autoridades e todos os presentes, damos por encerrado, então, os trabalhos desta mesa. Agradeço profundamente as contribuições riquíssimas e aos debates de altíssimo nível que tivemos hoje. Os questionamentos levantados aqui reforçaram o papel essencial dos conselhos profissionais na sociedade e na gestão pública. Muito obrigada e um excelente evento a todos nós. Agradecemos aos painelistas pelo excelente conteúdo e faremos um breve intervalo para o café. Retomamos a programação às 17 horas.